Olá, muito obrigada pelo seu interesse. Eu fiz esse trabalho há alguns anos, bem no comecinho do meu processo de coaching, lá em 2011, 2012, mas essa é uma ferramenta que eu uso até o dia de hoje, e eu acho que ela é muito importante para nos alertar, né. Eu acho que o nível de consciência é muito importante. Eu escuto muita gente dizendo que não tem tempo, reclamando que não consegue ter tempo, que não acha tempo para fazer as coisas que quer fazer, e e pode ser que tenha uma oportunidade para um melhor gerenciamento de tempo, ou pode ser, na verdade, o que a gente chama em inglês do tough love. Eh, Será que não tem tempo mesmo? Ou é a forma como você está usando o seu tempo? Então a gente vai descobrir isso hoje. Eu vou compartilhar com vocês um trabalho, uma proposta chamada Tríade do Tempo, do autor Christian Barbosa. Ele também é autor desse livro aqui, Equilíbrio e Resultado, que eu recomendo. Já faz algum tempo, todo marcadinho aqui. E, na verdade, esse processo consiste de um questionário bastante simples e é rapidinho. São apenas 9 perguntas. Isso é só para ter uma ideia, eh, de como você está usando o seu tempo. Então ele tem um conceito de o que é importante, que deve ser tratado, que deve ser cuidado, a gente deve prestar muita atenção. Tem o urgente, urgente é assim, eu preciso resolver isso agora. Então, por exemplo, uma dorzinha de dente que a gente vai procrastinando, vai deixando para depois. Um dia, no meio da madrugada, você acorda com uma dor insuportável de dente, virou urgente. Você vai ter que achar um dentista de plantão para te ajudar com aquela situação. E tem o que ele chama de circunstancial. Então eu vou aqui, compartilhar esse questionário com você e quero que você dê uma olhada e perceba, e vá respondendo, vai anotando aí. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma possibilidade, como se estivesse respondendo cada uma das perguntas, e o resultado dessa análise. Ok, vamos lá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, colocar aqui. Ok, então questionário tríade do tempo. Então, o que que eu tenho aqui? É um questionário resumido que você poderá verificar a esfera da tríade que tem sido predominante na sua vida. Ele está dividido em 3 grupos, A, B e C. E para cada uma desses grupos, eu quero que você responda um valor. Então, 1 para nunca, 2 para raramente, 3 para às vezes, 4 para quase sempre e 5 para sempre. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tenho realizado tarefas que não trazem resultados pessoais nem profissionais, por comodidade, necessidade, ordens superiores ou falta de opção. Eu vou responder aqui que às vezes. Eu vou colocar aqui às vezes. Não consigo terminar tudo o que me propus durante o dia e, por isso, preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa. Depende de cada pessoa. Eu estou só fazendo aqui uma um exercício para a gente conseguir entender como funciona esse processo. Eu vou colocar o 3 também, às vezes. Minhas tarefas diárias sofrem muitas interrupções em razão de coisas sem importância, como e-mails, telefonemas e conversas fúteis. Vou colocar aqui raramente. Tenho dedicado pouco tempo às pessoas importantes da minha vida. Hum, Vou colocar aqui raramente, mas eu não acho que é bem isso para todo mundo.
Costumo resolver problemas e urgências que ocorrem inesperadamente em meu dia a dia, quase sempre. Costumo Número 6, costumo aceitar facilmente as tarefas que outras pessoas me pedem, às vezes. Consigo reservar tempo para o esporte, o lazer e as atividades pessoais. Consegue? Não consegue? Eu vou colocar aqui quase sempre. Tenho o hábito de deixar para a última hora a conclusão de muitas atividades a que me proponho. Tem gente que diz assim: "Eu só funciono sob pressão", né. Então vou colocar aqui quase sempre. Estabeleço metas bem específicas e passos para alcançá-las com relação aos sonhos que desejo realizar no curto, médio e longo prazo. Eu vou colocar aqui no meu caso 5, que é o meu caso. E agora eu vou fazer uma pequena mágica aqui, e eu vou transcrever essas respostas para que a gente possa compartilhar o resultado disso, ok? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só, o ideal, né? Olha só, eu não coloquei ainda as respostas aqui, mas aqui eu tenho um equilíbrio, né, do que é importante, do meu tempo tá sendo dividido entre o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. E isso varia de pessoa para pessoa, não tem uma receita ideal de qual é a melhor opção. Mas eu vou colocar aqui os resultados e eu já volto para a gente dar uma olhada nisso. Então, eu coloquei as informações aqui no quadro, para cada uma das perguntas, né, com aquelas respostas que a gente fez juntos aqui, e esse foi o meu resultado. É 26 ou 27% do tempo em atividades circunstanciais, 37% do tempo em atividades importantes e 37% do meu tempo em atividades urgentes. Agora, a pergunta que não quer calar: qual é o ideal? Qual é o balanço, o melhor, para que a gente possa ter o maior controle do nosso tempo? Antes da gente chegar a uma conclusão do que desse trabalho, desse resultado, eu quero conceitualizar um pouquinho isso, né. Então, o que que é a tríade do tempo? É um modelo atualizado de classificação que mostra gráfica e percentualmente a forma como você utiliza as suas horas. O tempo não é matricial, está extremamente relacionado com o número 3, né, como os ponteiros do relógio. É o passado, presente e futuro, é amanhã, tarde e noite, são os 3 elementos do átomo. 3 é o número de maior precisão de datas e horas dos bancos de dados de computadores, a base da trindade, a santíssima trindade cristã. Então, o tempo aqui nesse exercício ele é dividido em 3 atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Na esfera circunstancial, cobre as atividades desnecessárias ou excessivas. São os gastos inúteis de tempo e as tarefas feitas por comodidade ou por ser socialmente apropriadas. É a esfera que não leva a lugar nenhum, que não traz nenhum resultado, mas frustrações. Por exemplo, o uso exagerado de internet, festas, reuniões sem propósitos, e-mails, circulação de bobagem, desperdício de tempo, horas incontáveis assistindo seriado na TV, conversas fúteis e etc. Isso não tem julgamento,
Isso aqui é uma explicação do conceito de como isso funciona. E eu quero que você pense como isso pode te ajudar. A esfera da urgência abrange todas as atividades para quais o tempo está curto ou se esgotou. São as exigências que chegam em cima da hora, que não podem ser previstas e geralmente causam pressão e estresse. Relatórios inesperados, esquecimentos, problema de saúde, reuniões emergenciais, clientes que apresentam problemas, são alguns dos exemplos. Como nós somos muito acostumados com as urgências da vida, a gente acaba adiando o que é importante. E a gente só percebe isso quando o importante se torna urgente e que é extremamente necessário, como aquele exemplo que eu mencionei da dor de dente. Infelizmente, a negligência diante das coisas importantes conduz a nossa rotina a uma frequente rotina, um regime de urgência. A gente acaba não tendo tempo de focar no que é importante, porque a gente tem que lidar com as urgências, porque lá atrás a gente não prestou atenção no que era importante e deu atenção adequada a isso. E o que é a esfera importante? São todas as atividades que a gente faz e são relevantes na nossa vida. Aquelas que trazem resultados de curto, médio ou longo prazo. É a esfera da estrada certa, que conduz o carro, é a autoestrada, que é aquela que vai levar a gente à vida que a gente deseja. Repare que as coisas importantes têm prazos de execução, nunca são urgentes. A consulta ao cardiologista para um check-up é uma tarefa importante e deve ser feita em um determinado período, marcado com antecedência. Eu tenho um exemplo aqui onde eu moro, nos Estados Unidos. Se eu ligar para agendar uma consulta com o veterinário para minha cachorrinha, o valor é de $80. E às vezes eles têm vaga no dia seguinte. Agora, se eu ligar com uma urgência, eles cobram $120. Então, é um motivo também para a gente prestar atenção, né, em quantas coisas que a gente não está dando atenção ideal, na hora certa, e acaba sendo atingido ou impactado pelas consequências daquela falta de administração do tempo. Nesse caso aqui, a gente falou, né, um check-up, uma consulta com um cardiologista. Se a gente sofreu um infarto, se alguém sofreu um infarto, a consulta ao cardiologista já não é importante, porque passou a ser urgente. A gente precisa ir agora para o hospital, se é que ainda tem jeito. Isso aqui não é para assustar ninguém, é só um ponto de consciência sobre essas esferas todas, né. Um ponto importante e diferente aqui na Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, em relação a outros conceitos, é que as esferas não se misturam. Não existe nada que seja importante e urgente ao mesmo tempo. Se é porque a gente está com confusão mental sobre isso. Se for importante, tem prazo, não gera estresse, nem exige atenção imediata. A tarefa urgente foi importante um dia. Ou não, pode ser que seja uma coisa completamente diferente. Pode ser um cano que estourou na casa, por não porque falta de manutenção, por algum outro motivo, por exemplo. Mas muitas vezes as coisas urgentes se decorrem, como nós falamos anteriormente, de coisas importantes que não foram endereçadas no seu tempo correto. Talvez essas afirmações causem espanto a algumas pessoas, né, habituadas a outros modelos de administração de tempo. A maioria delas fala da existência de atividades simultaneamente importantes e urgentes. A verdade é que muita gente gasta tempo demais em algumas tarefas por acreditar que elas sejam importantes e também urgentes e proporcionam bons resultados, mas na verdade é um estresse disfarçado de importância, de um engano
que não há meios de uma tarefa ser importante e urgente. Quando ela é urgente e acabou, ela tem que ser resolvida naquele minuto. A própria definição de urgente e importante é incompatível. Uma coisa ou é importante ou é urgente. Quando você separa o urgente do importante, você vai ver que vai ficar mais fácil entender e resolver os problemas e a forma como você utiliza o tempo. Isso aqui é uma das ferramentas que a gente usa para administração de tempo do Christian Barbosa e que traz a atenção de uma forma bastante simples, um resultado meio espantoso, né? Porque as pessoas às vezes não estão dispostas ou não querem ver a realidade. Agora, qual seria o ideal? Vamos ver. Tenho realizado tarefas que não trazem resultados pessoais nem profissionais por comodidade, necessidade, ordens superiores ou falta de opção. Raramente. Não consigo terminar o que me propus durante o dia, por isso preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa. Nunca. No meu caso, nunca. Minhas tarefas diárias sofrem muitas interrupções em razão de coisas sem importância, como e-mails, telefonemas e conversas fúteis. Nunca. Só uma dica aqui, eu não tenho notificação de mensagem, som no meu celular, nada. Eu decido a hora de ver mensagens. Eu decido a hora de ir no Instagram, ou de ir no Facebook, ou interagir com as pessoas, ou enviar e-mails. Eu não deixo a urgência de ninguém atingir a minha programação, o meu calendário, o meu dia. Tenho dedicado pouco tempo às pessoas importantes da minha vida. Raramente. Costumo resolver problemas e urgências que ocorrem inesperadamente em meu dia a dia. Raramente. Costumo aceitar facilmente as tarefas que outras pessoas me pedem. Essa aqui eu acho que o verbo aqui, a forma como está colocada, o que ele está querendo dizer é assim: o outro manda em mim, no sentido de eu acordo já olhando o e-mail e vendo qual que é a urgência do outro e não a minha. Então, não é verdade, eu não faço isso. Então, eu vou colocar aqui um 2. Na verdade, eu vou colocar um 1 no meu caso, mas eu imagino que o 2 seja o mais normal. Eu determino a hora. Só um exemplo aqui, eu estava resolvendo uma coisa na sexta-feira e chegaram 2 requisições. Uma delas me convidando para participar de um evento e uma outra necessitando de uma informação. Eu estava num evento, que era um evento que eu chamo de investimento, passando tempo de qualidade com a pessoa, um familiar, uma pessoa que eu amo e que eu escolho e que eu dedico tempo para isso. Então, eu agradeci a oportunidade pelo convite e disse que não, naquele momento eu já tinha um compromisso, não poderia participar. A outra pessoa que tinha uma requisição urgente, eu disse: olha, eu estou agora nesse momento com essa pessoa e assim que eu puder, eu vou dar atenção a isso. E foi assim que eu fiz. A gente não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude, a gente pode ser honesto e verdadeiro. E você vai ajudar o outro a te entender e ver como você funciona. Consigo reservar tempo para o esporte, lazer e as atividades pessoais? Sempre. Tenho o hábito de deixar para a última hora a conclusão de muitas atividades a que me proponho? Raramente. Estabeleço metas bem específicas e passos para alcançá-las? Sempre. Essa aqui não mudou. Agora vamos ver o resultado da nossa nova resposta. Ok. Esse agora é o novo resultado baseado na forma como eu respondi as perguntas agora que estão mais relacionadas com a minha realidade. Então, 58% do meu tempo eu estou dedicada a coisas importantes. 23% do meu tempo
eu dedico a atividades, coisas urgentes. 19% do tempo a coisas circunstanciais. É ideal? Não. É bem melhor do que estava antes? Sim. Não existe receita certa. A verdade é que cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Agora, cabe a você entender, ser honesto e verdadeiro e perceber como é que eu estou agindo, como é que o meu dia está. Eu estou controlando o tempo ou o tempo está me controlando? Presta atenção nisso. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e a gente se fala logo.